Olá, você se considera uma pessoa feliz? Você gostaria de descobrir o caminho para a verdadeira felicidade? Então fique comigo até o final desse vídeo. Você já reparou que a humanidade, a sociedade em geral, ela busca constantemente o caminho para a felicidade? Você já parou para olhar ao redor, para perceber quantas pessoas estão sofrendo nesta vida, passando por momentos de desesperos, de angústias e aflições, já não tem prazer mais na sua vida? E assim então nós estamos vivendo uma geração de pessoas que buscam prazeres em vários caminhos e não encontram. Pois bem, eu quero falar hoje sobre o caminho para a verdadeira felicidade. E para isso, eu gostaria de ler um texto bíblico para você, que se encontra no Salmo 1, Salmo de número 1, nos primeiros 3 versos, onde a Bíblia diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bom, eu gostaria neste momento de explicar, primeiramente aqui, a expressão bem-aventurado. O salmista, ele começa dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa expressão bem-aventurado é uma expressão bastante comum nas escrituras sagradas, não só os escritores do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Jesus também, ele faz uso constantemente dessa expressão. Então essa expressão é muito comum na linguagem da cultura judaica, aonde trazia a ideia de felicidade. Se fôssemos fazer uma interpretação literal desta palavra, essa palavra significaria mais do que feliz, ressaltando a ideia de alguém que está completamente, plenamente feliz. Então, aqui cabe a nós ressaltar a importância de diferenciar duas palavras que podem até soar como parecidas o seu significado, mas não são. A palavra felicidade, que é o que o salmista está se referindo aqui, e a palavra alegria. Bom, primeiramente, gostaria de falar da alegria. O que é alegria? A alegria é um estado passageiro, momentâneo. Por exemplo, neste exato momento, você pode estar alegre por algo que aconteceu na sua vida, por alguma coisa que você ganhou. Isso te trouxe alegria. Por exemplo, quando ganhamos um presente, você fica alegre, mas aquela alegria por ter ganhado aquele presente, ela não vai durar toda a sua vida. Você pode estar alegre, por exemplo, por ter conseguido um emprego, ou passado numa vaga de faculdade, mas essa alegria, ela não vai perdurar toda a sua vida, porque vai depender, isso depende dos seus momentos, das suas circunstâncias momentâneas. Já a felicidade é algo permanente na vida do cristão, porque nós não estamos felizes, nós somos felizes. Eu cito um exemplo, eu posso citar um exemplo. Eu posso neste momento estar até mesmo desempregado,
mas pelo fato de eu ter a minha fé apoiada em Jesus, e pelo fato de eu entender que eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo de Deus, e eu saber que Deus tem um plano para a minha vida, e que Deus tem os seus caminhos, e mais cedo ou mais tarde, Ele vai providenciar tudo aquilo que eu preciso, isso me deixa tranquilizado, e assim então eu sou uma pessoa feliz. Mesmo estando enfermo, eu continuo sendo uma pessoa feliz, porque a felicidade ela não é passageira como a alegria, é um estado permanente. Eu não sou feliz porque eu tenho um emprego, ou porque eu ganhei um presente. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. Então assim, há uma diferença entre felicidade e alegria. Então, o salmista, quando ele começa o seu salmo dizendo bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele está querendo apontar o caminho da verdadeira felicidade. Ele não está falando de alegria, ele está falando de felicidade. Mais do que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista aqui, ele primeiramente, nesse primeiro verso, ele pega uma situação negativa, ou seja, ele está querendo apontar o caminho para a felicidade a partir do negativo. Ele fala assim, olha, você quer ser feliz verdadeiramente? Não faça isso, não se assente na roda dos escarnecedores, né? Então, o salmista, ele primeiro dá esse exemplo de negatividade, para logo em seguida, ele dar o exemplo positivo. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele continua apontando o caminho para a felicidade quando ele diz assim, antes tem o seu prazer, ou pelo contrário disso, né? Pelo contrário de assentar na roda de escarnecedores, né? Andar pelo conselho dos ímpios ou se assentar na roda de pecadores, ele fala assim, pelo contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor quer dizer, antes essa pessoa que quer ser bem-aventurada, ela tem prazer na palavra de Deus, ela tem prazer em meditar na palavra, ela tem prazer em não só ler e meditar, mas também viver a palavra, porque meditar aqui no original traz justamente a ideia de assimilar a vontade de Deus expressa na sua palavra, e assim então você ter condições de colocá-la em prática no seu dia a dia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o salmista, resumindo esses dois primeiros versos, ele está querendo dizer assim, você quer encontrar a verdadeira felicidade? Então, não ande de acordo com o pecado. Não faça, né, aquilo que desagrada a Deus e que contraria a sua palavra. Antes, pelo contrário disso, tenha prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita, viva ela, coloque ela em prática de dia e de noite, em todos os momentos da sua vida. E aí, consequentemente, ele aponta agora os resultados de um homem que encontrou o caminho da felicidade. Um homem que sabe que a felicidade verdadeira só é encontrada de acordo com a orientação da palavra de Deus. E aí ele diz o resultado disso. Quando chega no verso 3, ele fala assim, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Ou seja, agora o salmista, ele está querendo dizer aqui, quando ele fala de árvore plantada junto a ribeiros de água, ele está falando de constância. Uma árvore que fica plantada à beira das águas, ela nunca morrerá, porque ela sempre terá
suprimento ali de vida. A água é vida para a planta, para a árvore. Então o salmista ele está dizendo, olha, se você meditar na lei do Senhor e evitar o pecado, você nunca morrerá, você nunca será uma árvore seca, né? Você nunca padecerá, ou seja, você vai ter sempre vida, refrigério e suprimento constante, porque a palavra de Deus, ela dá vida para o homem e para a mulher de Deus. Aí ele continua dizendo, usando a metáfora da árvore, falando assim, além desta árvore que está plantada, além deste homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ela também vai dar o seu fruto na estação própria, vai dar fruto, né? O salmista aqui tem uma coisa interessante, quando ele fala, dá o seu fruto na estação própria. Nós somos de uma geração imediatista, nós queremos as coisas no momento, né? Nós não sabemos esperar. E aqui o salmista, quando ele fala assim, dá o seu fruto na estação própria, ele está nos fazendo refletir sobre a questão de esperar o tempo certo para as coisas acontecerem na vida. Desde o ensino fundamental, eu me lembro que nós aprendemos lá sobre os frutos que são gerados por uma árvore. E nós aprendemos sobre as 4 estações, né, que nós conhecemos aqui no nosso país, Brasil, que é um país tropical. E quais são as 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E desde o ensino fundamental nós aprendemos que a primavera é a estação das flores, é a preparação para a próxima estação, que seria a estação do outono. O verão é a estação do calor, né? É a estação onde nós temos chuvas fortes provocadas pelo tempo quente, pelo calor, né? O inverno é a estação da estiagem, do frio, chove muito pouco, a temperatura cai. E a estação que vem em seguida é o outono. A 4ª estação que nós queremos citar aqui é o outono, que nós conhecemos como a estação dos frutos. É a estação que vem logo após a primavera, porque aquelas flores que foram geradas na árvore pela primavera, pela estação, pelo clima da primavera, elas vão se transformar em frutos na estação do outono. Então olha só, nós temos 4 estações dentro de um período de um ano, de 12 meses, 3 meses para cada estação. E quando eu leio esse texto, eu entendo que o salmista está querendo transmitir também a ideia, além da ideia de que se você meditar na palavra de Deus, cumpri-la, vivê-la, amá-la, você vai gerar fruto, mas ele quer trazer também a ideia de gerar fruto no tempo certo. Verão não é estação de fruto, inverno não é estação de fruto, primavera também não é estação de fruto. A estação do fruto é o outono. E assim então, eu não sei, eu gostaria de lhe dizer que eu não sei qual é a estação que você está vivendo neste momento. Pode ser que você está vivendo no seu verão espiritual. Pode ser que a sua vida esteja no inverno. Pode ser que você esteja vivendo a primavera, já está aparecendo as flores. E pode ser que você já está na estação do outono, na estação dos frutos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, independentemente da estação que você esteja vivendo, uma coisa é certa: a estação do outono vai chegar. Você vai gerar frutos, porque o nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua palavra, ela nunca falhou e nunca falhará.
Mas o salmista ele continua dizendo ainda sobre a metáfora da árvore relacionada àquele que medita na palavra de dia e de noite. Ele fala ainda que as suas folhas não caem. As folhas falam da beleza de uma árvore. Uma árvore desfolhada, ela não tem beleza. Então, aquele que vive, aquele que medita, aquele que pratica a palavra de Deus, ele sempre terá a sua beleza ressaltada. Ele é um homem, ela é uma mulher que possui a beleza de Cristo sobre a sua vida, no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Tudo que um verdadeiro cristão que anda segundo a palavra de Deus faz, reflete a beleza do homem e da mulher de Deus. E por fim o salmista termina ainda dizendo: e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que ele fizer vai ser próspero. Ou seja, é vontade de Deus que você seja um homem, uma mulher próspero. Se você anda de acordo com a palavra, se você viver de acordo com a palavra, se você meditar na palavra, se você colocar em prática a palavra de Deus, você vai ser um homem, uma mulher próspero. Tudo quanto fizer prosperará. E quando o salmista cita aqui a prosperidade, ele não está no contexto, na cultura judaica, a prosperidade não estava tão somente atrelada a recursos materiais, a bens materiais, porque a nossa geração de hoje, quando fala de prosperidade, só pensa nas questões financeiras. Não, a prosperidade para um homem judeu daquela época era ter a paz dentro do seu lar, era ter paz com Deus, era poder viver a sua vida adorando ao Senhor, era poder ter liberdade de expressar a sua verdadeira fé no Deus que livrou eles da escravidão do Egito. Prosperidade não está atrelada somente a questões financeiras, embora Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, e Ele pode sim nos fazer prosperar financeiramente, mas prosperidade bíblica é muito mais do que isso. Então, resumindo aqui, o que o salmista está dizendo aqui é: você quer ser feliz? Você quer viver uma vida de bem-aventurança? Então fuja do pecado. Verso 1. Medite na minha palavra. Verso 2. Porque você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Amém? Gostou desse vídeo? Então eu gostaria que você clicasse aí no joinha, curtisse aí os nossos conteúdos, se inscrevesse em nosso canal, clica aí embaixo aí em inscrever-se, inscreva-se no nosso canal para fortalecer essa ideia, esse projeto de espalhar a boa palavra de Deus. E compartilhe com alguém este vídeo, com alguém que você sabe que está precisando das orientações da palavra de Deus. E também é importante que você ative aí o sininho que tem aí, para que você seja notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui. Toda semana nós temos vídeos novos, seja de escola, de estudo da palavra de Deus através da escola dominical, seja de devocionais, ou até mesmo, algumas vezes, de pregações da palavra de Deus. Então, ative o sininho aí para você ser notificado, e que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.